Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adoração. Já disse o compositor, pego a Bíblia e também o meu violão. Hoje é domingo, né, irmão? Domingo não é o dia da maionese, como alguém pensa, ou o dia do churrasco. Não que isso seja pecado, mas domingo prioritariamente é o dia do Senhor. Então a gente está aqui engravatado, vestido a rigor, indo à casa de Deus. E antes disso, eu quero gravar um pão diário fundamentado no Salmo 138, verso 2, e eu vou referendar-me nesse texto. E esse pão diário ele vem num espírito apologético, ele vem como resposta. Está circulando aí nas redes sociais, no WhatsApp, um sacerdote de uma igreja tradicional, que o tradicionalismo consumiu essa igreja a ponto de, sinceramente, nem parecer uma igreja. Historicamente falando, tornou-se qualquer coisa, menos igreja. E oxalá que não se torne nesta, Apocalipse capítulo 17 e 18, principalmente capítulo 18, quando diz caiu, e se cair de tal forma pode tornar-se morada de algumas coisas indevidas, que não são combinativas com um nominal igreja. E esse indivíduo, sinceramente, eu acredito, eu não sei dizer-lhes, sinceramente, se a palavra desse indivíduo combina com a igreja, que ele diz ser representante dessa. Porque nem tudo que você ouve dos evangélicos, de alguns evangélicos, combina com a ideia dos evangélicos como um todo. Então já fica aqui um conselho. Não generalize, tá bom? Toda generalização é pecado. Existe pregador safado, infelizmente existe, mas não generalize. Tem cantor safado, mulherengo, menineiro, namorador? Tem, mas não são todos. Não generalize. Toda generalização é pecado, tá bom? Mas esse indivíduo que foi a uma rede social, enfim, publicamente foi dizer que quem questiona a igreja deixa de ser membro desta. E quem disse que na Bíblia está escrito, olha que coisa terrível, algo contrariando a ideia da igreja, deixou de ser desta igreja e passou a ser um protestante. Aqueles que protestam. Porque segundo esse, gente, isso aqui é terrível, a Bíblia veio por conta da igreja. E não a igreja por conta da Bíblia. E ainda ele cita um herói da patrística chamado Agostinho. E ele cita Agostinho de Hipona, que ele chama de Santo Agostinho, que canonizou posteriormente. E ele cita Agostinho de Hipona num texto fora do seu contexto, quando Agostinho diz que crê na igreja porque a Bíblia o manda crer na igreja. Na verdade foi uma defensiva de fé, justamente quando ele estava se opondo à igreja, ok? Aí ele estava se opondo à suposta igreja, mostrando-lhes a Bíblia, e alguém vai refutá-lo, e ele vai dizer, mas como vocês podem refutar? Se eu passei a crer na Bíblia porque a igreja me instruiu a crer nela. Então vocês estão se contradizendo, isso é fato. Esse camarada, ele é tão doido das suas ideias que ele tem a capacidade de dizer isso. Mas, gente, pensa bem. Se a Bíblia veio depois da igreja, que é loucura dizer uma coisa dessa, então logo, se a igreja forneceu a Bíblia, então a igreja criou uma cobra para lhe picar, porque a igreja está descumprindo o que a Bíblia, que é, segundo ele, criação e resultado desta. Então a própria igreja cria. Gente, o que aconteceu com a Bíblia? Primeiro a gente tem que entender que o nome canônico da Bíblia não é Bíblia. Aliás, o nome Bíblia não tem na Bíblia. O nome Bíblia tem na capa. O nome Bíblia é o nome que foi dado à compilação dos livros e mais do que a compilação deles, ok? A unificação destes. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros. O nome da Bíblia, canonizadamente falando, é palavra de Deus, palavra do Eterno, palavra do Senhor, ok? Escrituras, e esse sim é um nome canônico. Então foi dado aí pelos copistas o nome Bíblia, justamente por ser uma conjuntura de livros, por isso recebe esse nome. Mas gente, pelo amor de Deus, a união desses livros realmente passou a existir depois da igreja, ou da primeira igreja, segundo esse indivíduo falou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é eterna. Salmo 119, gente, versículo 89, a tua palavra, Deus, permanece para sempre contigo nos céus.
Se a Bíblia impressa já for em muitos lugares rasgada, queimada, e daí? O que nós temos em mãos é cópia. A palavra de Deus original que saiu da sua boca está com ele para sempre, preservada nos céus. É por isso que disse Jesus, Mateus 24:35, olha o que disse Jesus: passa céu, passa terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. E o absurdo é tanto desse indivíduo que ele vai me dizer que a Bíblia está abaixo da igreja. O sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus está submetida à igreja. Como? Se a palavra de Deus é o próprio Deus encarnado entre nós. Lembra do que disse Jesus? Eu sou o verbo. Então eu só vou citar para vocês Salmos de número 138, versículo de número 2. Olha o que diz esse texto. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade, pela tua fidelidade. Agora. Pois engrandeceste acima de tudo, céu, terra e mar, igreja, eclesiologia, instituição, pensamento, filosofia, acima de tudo. Por quê? Porque ele é o Criador. E como Criador ele pode fazer essa hierarquia, eu ia dizer hereditário, não, hierarquia. Esse quadro hierárquico, ele como Criador tem o direito de tal. E ele engrandeceu, hierarquicamente falando, engrandeceste acima de tudo o teu nome, o nome de Jesus está acima de todos os nomes, e a tua palavra. Então a palavra de Deus foi engrandecida acima dele mesmo. Como assim? Exatamente. Acima dele mesmo. Por que ele veio para salvar e não veio para condenar? João 3,17. Porque ele engrandeceu o seu nome acima de tudo, inclusive acima de si mesmo. E o seu nome é Jesus, Salvador. Então essa é a finalidade última. Ele veio para salvar, ele não pode condenar, ele veio para salvar. Deus não pode condenar, não, ele veio para salvar. Ele só condena quando o indivíduo não quer ser salvo. Aí lhe resta a condenação. E daí entra o papel Deus juiz. Porque esse é o seu nome, juiz. Você entende isso? Por exemplo, engrandecesse a tua palavra acima de tudo. A palavra de Deus está acima dele mesmo. Nem ele, Deus, nem ele, Deus, pode deturpar a sua palavra. Nem mesmo ele, Deus, pode burlir as suas leis. Nem mesmo ele, Deus, pode violar os seus princípios. É por isso que quando Jesus esteve entre nós, ele cumpriu a lei na íntegra. Eu vim para cumprir, disse Jesus, Mateus 5,17. Então, irmão, se nem Deus pode violar a sua palavra, quem é a igreja? Uma instituição formada por homens para estar acima da palavra? Esse camarada é doido, gente. Me desculpa. Não pode receber um nome eclesiológico de um representante, não pode receber o nome de um sacerdotal, de sacerdote. Pelo amor de Deus, gente. A palavra de Deus está acima de toda denominação. Eu sirvo a Deus há 20 anos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tenho um respeito imenso pela santa e querida Assembleia de Deus, mas fato é, a palavra de Deus está em primazia, a palavra de Deus está acima da igreja cujo eu sirvo a Deus, que existe há mais de 100 anos, o maior movimento pentecostal do mundo. E daí? A palavra de Deus está acima. Ela só é quem é por causa da palavra de Deus. Ela só existe como existe porque a palavra de Deus o garante que as portas do inferno não prevaleceriam. Então, irmão, a palavra de Deus está acima da palavra de qualquer pregador. A palavra de Deus está acima de qualquer pensamento humano. A palavra de Deus está acima, irmão, de qualquer estatuto, humanamente falando, de qualquer governo, de qualquer pensamento, de qualquer ideologia. A palavra de Deus está acima. E a palavra de Deus não se submete a ninguém. Ela é a palavra de Deus. Se eu, que sou um mero humano, zelo em cumprir a minha palavra. Ô irmão, imagine Deus. Você lembra desse texto, né? Claro que lembra. Lembra do que disse Deus? Porque eu, Isaías 55:11, zelo, disse Deus, pela minha palavra. E a designei. Isso, Jeremias 1:12. Lembra? Eu designei para cumprir. Não volta vazia, não cai por terra. É a minha palavra. Não é a palavra de qualquer um. Que crédito teria Deus, irmão? Imagine se a palavra de Deus estivesse submetida ao pensamento, à lucubração humana. Isso é loucura. Sinceramente, se isso é verdade, o que ele disse, se na filosofia, na teologia desta igreja, a palavra de Deus estiver abaixo desse pensamento,
é maldição. Lembra que disse Paulo? Seja anátema, ainda que venha um anjo, e esse cara não é anjo, e vos pregue outro evangelho que não seja o que está escrito na palavra, é anátema, é maldito. Te dou um conselho. Se a igreja onde você congrega, se a igreja onde você diz servir a Deus, se nesta igreja a palavra de Deus é secundária, foge. Foge. Não importa o quanto ela é influente, não importa o quanto ela te ofereça, foge. Ok? Porque a palavra de Deus está em primazia, a palavra de Deus é maioral, a palavra de Deus é melhoral. Isso é, ela tem melhorias, ela tem maioria, ela tem sim e o é. A palavra de Deus irretocável, irrefutável, é a palavra de Deus. É por esta palavra que amamos, pregamos, honramos, servimos, adoramos. E é por ela que somos limpos. João 17:17. Pai, santifica-os na palavra. Na verdade, melhor dizendo. E o que é verdade? A tua palavra. Esta é a verdade. E aí vai, né? João 8:32. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Esse amigo está precisando conhecer essa verdade, para que essa verdade o liberte. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. A palavra de Deus está em maioria. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Ela tem a supremacia. Ela é soberana. Ela é absoluta, ela é o ultimato de Deus. A palavra cabal, a palavra final, é a palavra não do sacerdote, não do pastor, não do pregador, não do padre, não do guru, não do sei lá de quem. É a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.